Eliminar desigualdades historicamente acumuladas, garantir a igualdade de oportunidades e tratamento, compensar perdas provocadas pela discriminação e marginalização decorrentes de motivos raciais, étnicos, religiosos, de gêneros e outros. Esses são os objetivos das ações afirmativas que integram políticas de promoção da igualdade. É sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. Eu sou Ana Paula Souza e começa agora o OAB Entrevistas. A busca pela igualdade é uma característica marcante no texto da Constituição do Brasil. Já no preâmbulo, quando a Carta Magna fala de instituir um Estado democrático destinado a assegurar diversos direitos, a igualdade está presente. No artigo 2º, estão elencados os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, entre eles o de reduzir as desigualdades sociais e regionais. No artigo 5º, temos o ápice do direito de igualdade, com a determinação de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Contudo, o direito de igualdade ainda não é uma realidade para todos. E, nesse sentido, ações afirmativas que promovam a igualdade são importantíssimas. Para conversar sobre esse assunto hoje, nós estamos recebendo a presidente da Comissão de Promoção da Igualdade do Conselho Federal da OAB, doutora Adriana Coutinho. Doutora Adriana, seja bem-vinda ao OAB Entrevistas. Muito obrigada, o prazer é todo meu. Doutora Adriana, o Brasil ele se preocupou em promover a igualdade na legislação. Como eu citei aí, a gente tem o direito da igualdade previsto em diversos pontos da Constituição Federal. Mas até por uma questão histórica no Brasil, a questão da escravidão, a questão de gênero, as mulheres sempre estão muito atrás dos homens. Essa igualdade ela não se concretiza, ela não acontece na prática de uma forma efetiva. Por que a igualdade ela ainda é uma utopia para alguns? Muito boa pergunta, Ana Paula. É um prazer grande estar aqui no programa. A Constituição brasileira, na verdade, ela declara o princípio da igualdade, mas é necessário que essa igualdade ela se concretize, como você muito bem sinalizou. Existe uma diferença jurídica entre o conceito de igualdade material e igualdade formal. E isso a gente só compreende melhor percebendo também em torno da Constituição a concretização através de leis específicas que também manejem essa ideia de igualdade no sentido muitas vezes de gerar discriminações positivas, e esse é um termo técnico que a gente costuma utilizar no direito constitucional, exatamente com a finalidade de alcançar essa igualdade, esse princípio, essa ideia que a Constituição nos passa já há tanto tempo, porque essa ideia de igualdade ela está presente no constitucionalismo moderno desde o século XVIII. Então, pensar igualdade no Estado de Direito é pensar exatamente essa efetivação dessa igualdade, não a mera declaração. Então, quando elegemos um fator, seja gênero, raça, idade, isso tem que ser aceito pelo ordenamento constitucional. Então, acho que essa ideia de igualdade, ela não é uma utopia, ela não é algo inatingível, ela precisa ser realizada e o direito ele tem uma responsabilidade com essa realização. Fundamental, né? Isso. Quando a gente fala de desigualdade no contexto brasileiro, qual seria a mais gritante? Dá para ordenar? É muito difícil num país que, como você bem mencionou, historicamente ele está fincado em tantas desigualdades, em tantas realidades diferentes para as pessoas, de nós escolhermos uma desigualdade que pudesse representar melhor esse cenário. Mas eu acredito, Ana Paula, que a desigualdade econômica no nosso país, infelizmente, ainda seja um traço constante que reflete em outros fatores como gênero, como raça. Eu acho que a questão econômica no nosso país continua sendo algo que precisa ser enfrentado, inclusive pela nossa OAB, pelo Conselho Federal, que tem essa responsabilidade, sempre teve,
de ser muitas vezes o norte em mudanças legislativas. De fato, a questão econômica, como a senhora falou aí, ela é bem marcante no cenário brasileiro. A gente vai falar agora, vai mostrar um gráfico que mostra um ranking de dados de 2017 de países mais desiguais do mundo, de acordo com um relatório desenvolvido pelas Nações Unidas. Nesse ranking, quanto maior o índice de Gini, que é a forma como é calculada a disparidade de renda, mais desigual é o país. E a gente está vendo aí agora no gráfico que o Brasil só ganha, está atrás de países africanos que têm um índice de desenvolvimento humano menor. O Brasil até tem um índice de desenvolvimento humano bom, ele tem crescido, tem desenvolvido ao longo dos anos, mas ele só ganha de países com índice ruim. Então, e ele é considerado um país desigual, tá no 10º entre os países do mundo. E esses são os parâmetros: ricos e pobres, a desigualdade de renda e a questão da mulher na sociedade. São esses parâmetros que o índice de Gini leva para fazer esse ranking. Por que essa situação persiste no Brasil, mesmo com tantas políticas afirmativas? Elas funcionam? Nós temos no Brasil, de fato, uma aceitação das chamadas ações afirmativas em diversas decisões, inclusive do Supremo Tribunal Federal, onde foram enfrentados esses questionamentos acerca da própria constitucionalidade de algumas ações afirmativas. Então, o mecanismo ele já está assimilado pelo nosso ordenamento jurídico. É um caminho que podemos seguir e exatamente para tentar nivelar, vamos dizer assim, essas situações de desigualdade tão gritantes como os gráficos mostram. E recentemente saiu nos noticiários pesquisa referente a essa desigualdade na sociedade, e o recorte de classe de fato assusta, porque a gente vê a concentração de renda numa parcela muito pequena da população. E a questão econômica, ela repercute nas questões sociais. Como pensar, então, na concretização de direitos sociais mínimos, como a moradia, como o lazer, como a educação, como a saúde, se nós estamos diante de uma sociedade onde alguns ganham muito e têm, vamos dizer assim, uma riqueza comparável, às vezes, à riqueza de alguns países, e um quantitativo majoritariamente pobre ou hipossuficiente economicamente. Será que as ações afirmativas seriam o único caminho para a gente tentar, vamos dizer assim, inverter essa situação? Eu acho que não. Eu acho que as ações afirmativas, elas representam um caminho, mas a responsabilidade política e cidadã, ela é maior ainda no caso de vamos dizer assim, de tentarmos avançar realmente numa conscientização, sabe, Ana Paula? Eu acho que ser um trabalho de todos. Eu acho que é um trabalho conjunto, é um trabalho da sociedade. Às vezes é muito fácil nós fazermos a análise em relação à nossa própria situação, mas nós somos privilegiados. Então, o nosso privilégio, que já nos distancia dos mais ricos, daqueles que detêm o grande poderio econômico, mas já nos faz, mas já nos traz essa responsabilidade, porque temos acesso à educação, porque temos uma situação mais favorável em relação à construção, muitas vezes, das nossas famílias. E isso precisa ser objeto, eu acho, de um tratamento civil mais amplo. E eu acho que a OAB, novamente, ela participa ativamente dessa pauta, e a Comissão da Promoção da Igualdade tem essa responsabilidade também de conscientizar. Inclusive agora, discutindo esse tema, né? Isso. Os mais de 300 anos de escravidão negra no Brasil marcaram aspectos da cultura e da sociedade brasileira que resultaram em questões de preconceito racial e social no decorrer da nossa história. Hoje, 130 anos após a abolição da escravidão, os negros ainda precisam lutar contra esses problemas para se afirmar na sociedade e ter igualdade de oportunidades e algo ainda mais importante, a igualdade de respeito como pessoa e como cidadão.
Nós estamos conversando hoje com a presidente da Comissão Nacional de Promoção da Igualdade do Conselho Federal da OAB, doutora Adriana Coutinho, que tem desenvolvido algumas ações na comissão sobre esse tema. Doutora Adriana, nós vamos falar agora de uma pesquisa desenvolvida pelo IBGE que mostrou que dados de 2015 que expressam bem a desigualdade social por meio da raça no Brasil. Esse gráfico mostra que em 2015 os negros eles representavam 54% da população brasileira. E quando você tinha um grupo dos mais ricos, dentro desse grupo dos mais ricos, os negros eles eram minoria. E quando você vai para o grupo dos mais pobres, os negros eram maioria dentro desse grupo. Então a gente vê aí que tem uma margem muito grande, uma diferença, um abismo entre como a senhora explicou no bloco anterior, a questão da distribuição de renda. A senhora acredita que essa disparidade de negros e brancos com questão de distribuição de renda ainda seja uma consequência da escravidão? Quais são os impasses para uma mudança nesse cenário? Muito interessante essa pesquisa, Ana Paula, porque é algo que, infelizmente, muitas vezes não é reconhecido por certos setores da sociedade essa associação à questão da raça e à questão econômica, a questão da desigualdade de renda, como você muito bem colocou. E surge então um questionamento: será que se nós nos mobilizarmos para fazer essa correção em relação à questão econômica, isso seria suficiente para o enfrentamento dessa questão racial? Isso também já foi discutido pelo nosso Supremo Tribunal Federal. E também do ponto de vista sociológico e antropológico, é interessante que nós façamos esse reconhecimento dessa questão racial no Brasil, porque apesar de todos os esforços da sociedade civil, ainda há em alguns setores a dúvida se a questão de raça seria uma questão importante, seria uma questão relevante para ser discutida pelo direito. E eu acredito que sim, porque a partir do momento em que nós transformamos em políticas afirmativas essa perspectiva racial, como, por exemplo, em relação a cotas nas universidades, em relação à cota no serviço público, objeto recente de discussão jurisprudencial. A OAB ganhou uma ação no Supremo ano passado e conseguiu aprovar. Perfeito, isso é uma vitória, não é, da nossa ordem, e a Comissão da Promoção da Igualdade é uma comissão que ela interage com as outras comissões da OAB. Eu acho isso muito saudável do ponto de vista da dinâmica política interna da nossa instituição. Isso tem sido uma bandeira, inclusive, do presidente Lamáquia, essa conjunção de forças, não é? Essa ideia de que não é a comissão sozinha da promoção da igualdade que deve agir, mas a Comissão da Verdade Negra, que é presidida pelo presidente Humberto Adame, não é? Que também tem tido um papel muito relevante nessa discussão, assim como a Comissão da Mulher Advogada, da nossa querida conselheira federal Eduarda Mourão. Então a gente precisa estar atentos, né? Precisamos de estar atentos a essa perspectiva de que a questão racial não é simplesmente a questão econômica, porque a desvalorização do negro no Brasil surge também nos espaços de poder. Então, mesmo quando você compreende que aquela pessoa negra ascendeu socialmente e ela tem uma condição econômica diferenciada, não é? Isso não impede que, em relação ao recorte de raça, ela também sofra preconceito e ela também possa ser discriminada nesse espaço. É claro que, guardadas as devidas proporções entre o que isso representa na vida dessa pessoa e o que esse preconceito racial representa na vida daquelas pessoas mais pobres. Que é uma confluência de interesses aí, de fatores, mas que, sem dúvida nenhuma, falar de raça no Brasil ainda pode soar como algo novo, surpreendentemente, apesar de todos esses anos de debate, de toda essa construção doutrinária e jurisprudencial acerca desse tema. Doutora Adriana, o ano passado, durante a Conferência Nacional da Advocacia Brasileira, em São Paulo, a comissão, o Conselho Federal da OAB, fez uma parceria com a Universidade Zumbi dos Palmares para que houvesse maior inserção de advogados negros
nos escritórios de advocacia. Nós vamos mostrar agora um vídeo de como é que foi a assinatura desse convênio e a gente continua conversando. Eu quero convidar o reitor José Vicente para que assine formalmente essa carta de intenção como testemunha, bem, deixando muito claro o que nós estamos aqui a fazer nesse momento. Convido também a nossa conselheira federal, Adriana Coutinho, para que firme o documento, assim como o Dr. Humberto Adame, os dois, por gentileza. Doutora Adriana, como é que vai funcionar esse convênio? Qual a expectativa da comissão, da OAB, para esse projeto? Na minha opinião, Ana Paula, foi uma grande vitória nossa nós encontrarmos parceiros tão abalizados como a própria Universidade Zumbi dos Palmares, que tem no seu reitor, José Vicente, uma grande referência nessa questão da inclusão da juventude negra no mercado de trabalho. Isso é uma preocupação institucional específica da nossa comissão, porque da mesma maneira que nós falamos às vezes dessa invisibilidade racial na sociedade como um todo, a gente também precisa se preocupar com essa questão dentro dos nossos quadros de advogados e advogadas. E essa leitura, Ana Paula, ela só é possível de ser feita a partir de uma parceria, não apenas com a universidade, é isso que a gente pretende, ampliar esse protocolo de intenção, que inclui exatamente uma valorização de escritórios e empresas que empreguem efetivamente esses jovens advogados que estão ingressando no mercado de trabalho e que muitas vezes precisam desse primeiro incentivo para seguir com êxito nas suas carreiras. Então a gente vai procurar fazer essa leitura também através das seccionais, com a parceria com os presidentes de seccional e com a nossa presidente de seccional, que a gente só tem uma, né, no Brasil, mas estamos todos aqui irmanados, acredito eu, nessa intenção de fazer, de trazer a concretização desse protocolo de intenção. Então é uma expertise específica da Universidade Zumbi dos Palmares, que tem esse pioneirismo no estado de São Paulo. A gente já tem localizado, vamos dizer assim, parcerias, sobretudo no estado de São Paulo, de extremo êxito em relação a esse programa, e a OAB, com o seu papel de informação e principalmente com a sua legitimidade na sociedade, sem dúvida nenhuma, encampando essa missão, né, dessa abertura para a juventude negra na advocacia. Eu não tenho dúvidas, Ana Paula, de que isso será mais uma marca dessa gestão, mais uma marca positiva dessa gestão presidida pelo presidente Lamáquia. Eu tenho essa esperança, mas eu aproveito até o programa para conclamar a advocacia como um todo, para que a gente possa exatamente fazer desse protocolo de intenção uma realidade. No Brasil, a igualdade entre homens e mulheres ainda não é uma realidade, principalmente quando o assunto é mercado de trabalho. A presidente da Comissão Nacional de Promoção da Igualdade do Conselho Federal da OAB, doutora Adriana Coutinho, conversa conosco agora sobre essa questão. Doutora Adriana, o IBGE também divulgou uma pesquisa que mostra que as mulheres que têm mais instrução que os homens em todos os níveis de escolaridade ainda trabalham mais e ganham menos. Nós vamos mostrar também aí um novo gráfico falando sobre isso. E nesses dados, que são de 2017, das mais de 40 milhões de trabalhadoras, 24% tinham completado o ensino superior, enquanto os homens que ocupavam a proporção de mercado de trabalho era de 14%. Então, ou seja, dentro do mercado de trabalho ali, quem tinha nível superior, quem tinha nível superior, em sua maioria, eram as mulheres, e uma porcentagem grande. Todas essas políticas afirmativas para as mulheres, elas têm funcionado nesse sentido de promover essa igualdade? Porque a gente vê ano a ano essa disparidade.
Não, a questão de gênero, a questão relacionada à mulher, ela, de fato, ela merece uma leitura especial do ponto de vista constitucional também, porque a gente está no ano eleitoral, a gente vê a participação também das mulheres na política e quando a gente fala de ações afirmativas, a gente não pode esquecer dessa mudança de legislação e dessa evolução em relação às ações afirmativas para possibilitar o ingresso de mais mulheres, sobretudo no legislativo. E falar de política afirmativa para as mulheres também é analisar, diante desses dados, uma questão interessante, que as mulheres não ocupam cargos de chefia. Que as mulheres que têm melhor, vamos dizer assim, melhor educação, não é? Que têm acesso a um nível de educação que diferenciaria, em tese, essa mulher no mercado de trabalho, ela tem um limite de ascensão. Isso é muito preocupante. Muito negativo. Muito negativo e muito preocupante. E isso não é uma discussão nacional, isso é uma discussão internacional. A gente vê na Europa o surgimento de legislações e de incentivos privados, ou seja, a gente chama de ações afirmativas privadas. Quer dizer, que o próprio mercado, ele compreende que quando as empresas estabelecem metas internas para essa participação feminina, isso representa também uma evolução social dentro daquele Estado. E a gente está falando do modelo europeu. Trazer isso para um país, como a gente bem tratou ao longo do programa, que é tão desigual, né, isso se torna ainda mais relevante. Então, a gente tem esse contexto da participação política, a gente tem o contexto também da participação da mulher nas esferas de poder e nas lideranças, nessas empresas privadas, e a gente tem também a questão da violência contra a mulher. Recentemente, nós tivemos exatamente uma evolução na legislação, vamos dizer assim, dando ênfase à Lei Maria da Penha, que seria exatamente a criminalização do descumprimento das medidas protetivas relacionadas à mulher. Que acontece muito isso, né? Exato, isso não vou dizer que é uma falha da lei, mas é uma dificuldade a mais nessa proteção da mulher, mas as mulheres precisam ter essa conscientização também de que é possível que essa legislação, que é a legislação protetiva, ela atue positivamente na sua vida e também, não é, no sentido de que a prevenção, ela costuma ser o melhor caminho. Uma outra inovação foi a questão da participação da Polícia Federal. Da participação da Polícia Federal. Perfeito, exato. A gente tem a questão dos crimes de ódio, a gente tem também a questão dos crimes cibernéticos relacionados à mulher, à honra da mulher. Isso acontece também muito. Muito, e que, coincidentemente, isso costuma impactar nessa vontade também da mulher, muitas vezes, de se expor na luta política, disputar cargos da empresa. Então, esse questionamento acerca dessa visão da honra da mulher, de como esses mecanismos de redes sociais podem interferir na sua vida privada, infelizmente, às vezes causam a retração dessa mulher na busca desses espaços. Então, são duas conquistas, eu vejo positivamente, mas eu acho que a gente tem que avançar muito mais. Eu acho que essa questão da participação feminina, ela tem que ser ampliada. Então, aquelas que têm poder de fala, aquelas que têm algum espaço para manifestar essa desigualdade, para lutar contra ela, eu acho que precisam falar, sabe? Eu acho que isso precisa ser exposto e a gente precisa melhorar vamos dizer assim, essa realidade que eu acho que é bom para todo mundo, para os homens e para as mulheres, viu, Ana Paula? Mas é uma corrente que está crescendo, né? Claro, e eu acredito que o papel da OAB é um papel essencial nessa luta. De fato. Doutora Adriana, para a gente finalizar a nossa conversa de hoje, eu queria que a senhora falasse um pouco do que a comissão está desenvolvendo para o futuro, com relação a essas políticas afirmativas na questão racial, de forma geral, na promoção da igualdade. Como é que está o trabalho da comissão? Quais são as próximas ações? Nós temos agora, em junho, agendado já um encontro nacional, um congresso que se fará no Paraná,
com o apoio da seccional paranaense, e pretendemos exatamente rediscutir todos esses temas, ampliar essa, vamos dizer assim, essa abordagem em relação às ações que a Ordem dos Advogados do Brasil poderá promover daqui para frente nesses diversos setores, sabe, Ana Paula? Na questão da diversidade, na questão de gênero, na questão da mulher, na questão racial, prioritariamente, porque eu acho que ficou claro aqui que essa não pode ser uma bandeira solitária, ela precisa exatamente da reunião de todas as seccionais. Eu acho que em junho agora teremos um excelente momento e gostaria até de fazer uma referência à presidente da Comissão da Verdade no Paraná, que é uma mulher advogada negra, a doutora Silvana, e que tem feito um trabalho muito bom naquela seccional, ajudando ali, auxiliando o presidente Noronha, e ela merece todo o meu reconhecimento e os aplausos. Que bom. Espero que então sejam ações que deem bons frutos. Esperamos todos, Ana Paula. Tenho certeza que o esforço será conjunto. Tomara. Doutora Adriana, muito obrigada pela sua participação hoje no programa. Foi um prazer conversar. O prazer foi todo meu, eu que agradeço. E o programa de hoje termina aqui, mas você pode continuar conectado com a gente. É só acessar oab.org.br e também as redes sociais do Conselho Federal da OAB. Obrigada pela companhia e até semana que vem.